O que nós vamos aprender hoje é como falar bem em qualquer situação. Eu costumo dizer isso, Patrícia, pelo seguinte: na maioria das vezes, a gente pensa que a oratória é só para fazer uma apresentação em público. Mas se você for na padaria e quiser 4 pãezinhos, e a atendente entender 3, você já falhou na sua oratória. Então a boa oratória, ela serve para os momentos do cotidiano também. Então eu preciso me comunicar melhor com o meu colega de equipe. Ou então falar do jeito certo com o meu líder para poder conseguir um aumento ou então uma folga. É para isso que serve a oratória. Para esses momentos em que você precisa se expressar com clareza, com segurança, com assertividade, de tal forma que a pessoa do seu lado ou ao seu lado consiga perceber aquilo que você está falando. Beleza? Outro mito. O medo de falar em público é mais forte que o medo da morte. Quem já escutou isso? Eu já escutei. Se você for num velório, você prefere fazer um elogio para o defunto ou está dentro do caixão? Olha que bobagem. O medo de falar em público não é mais forte que o medo da morte. Na verdade, o medo de falar em público é o medo da crítica. É o medo do olhar do outro sobre mim. Porque naquele momento ali estão percebendo as minhas falhas. Será que a minha gravata está boa? Ontem eu fui num casamento e o noivo desajustado. Falei, rapaz, por que você está desse jeito? Eu não sei se eu estou bem. Falei, rapaz, o dia é seu. Você está ótimo. Não, mas está todo mundo me olhando. Falei, mas qual que é o problema? O dia é seu. Então, esquece essa história de que o medo de falar em público é mais forte que o medo da morte. Lembra sempre dessa analogia. Num velório, eu prefiro fazer o discurso fúnebre do que estar no caixão. Tá claro? Show. Então, para a gente entender um pouquinho mais a fundo esse tema da oratória, eu vou dividir em 5 etapas, ou 5 leis, vamos chamar assim, da oratória dinâmica. A primeira dessas leis, se você estiver anotando, pode marcar aí. Primeira lei da oratória. Chegando gente. Primeira lei da oratória. O medo e a timidez podem ser controlados. Podem ser. O medo, tudo bem? Seja bem-vindo. O medo e a timidez podem ser controlados. Existem 2 fenômenos psicológicos que a gente tem que destacar aqui. O primeiro deles é o chamado efeito holofote. Você já viu o holofote? É aquela luz forte, direcionada. O efeito holofote é aquela sensação de que está todo mundo olhando para mim e percebendo os meus defeitos e pensando em mim. Isso é mentira. Num auditório como o nosso, a gente está aqui com o quê? Umas 30 pessoas? 25 pessoas? Tem 2 só realmente prestando atenção. A estatística aponta que é 10% só. Se o cara for um orador muito bom e muito conhecido, que todo mundo gosta, esse número passa para 30%. Então, se você vai fazer uma apresentação lá no seu ambiente de trabalho e tem lá 10 pessoas, relaxa, tem uns 2 ou 3 só prestando atenção. O restante está lá por obrigação. Eles não estão ali preocupados de olhar para ver se você preparou direito, se o teu PowerPoint está alinhadinho, se tem a logomarca no canto. Ninguém está nem aí para isso. Afinal de contas, o que a gente está esperando? Que você faça uma boa apresentação só. E que o nosso tempo valha a pena. Tá claro? Então o efeito holofote se refere a esse fenômeno, que é quando eu penso que está todo mundo olhando tanto para mim, que eu não posso errar. Segundo fenômeno psicológico, se você quiser anotar, pode. É a ilusão da transparência. Ilusão da transparência. Ilusão da transparência. Você se lembra quando saiu a primeira espinha no seu rosto? Que você teve que ir na escola. Então, agora está todo mundo olhando para a minha espinha. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, hoje eu não vou.
é a ideia de que está todo mundo percebendo como você está por dentro. Mas a minha mão está suando. Como é que eu faço? Todo mundo vai ver que eu estou nervoso lá na frente. Não. Ninguém sabe se a tua mão está suando, se você está tremendo, se a tua boca está seca, se você está nervoso. As pessoas não têm a habilidade de perceber isso com alguém que elas não conhecem. Entende? Uhum. Então, quando muito, se eu convivo há muito tempo com você, aí eu sei, ele não fala desse jeito, a voz dele está meio trêmula, ele deve estar nervoso. Mas do contrário, ninguém fica pegando esses detalhes para procurar. O que você falou ali. Se ele tivesse mais relaxado, tinha sido melhor a apresentação dele. Mentira. As pessoas não sabem disso. Tá? Então lembra sempre, o medo e a timidez podem ser controlados. Simon, como é que eu faço para lidar então com a timidez? Eu sou muito acanhado, sou muito retraído. Anota. O segredo para lidar com a timidez, pode anotar. É o amor ao próximo. Você já fez trabalho voluntário alguma vez na sua vida? Você já reparou que na hora que você estava ali assistindo aquelas pessoas, você não estava pensando em você? Já reparou nisso? Quando você está focado na contribuição que você pode fazer para o outro, sua timidez desaparece. Você está ali para ajudar. Percebe? Então, se eu quero lidar com a minha timidez, primeiro passo, responda para si mesmo a seguinte pergunta: como que eu posso contribuir com a pessoa que está me ouvindo? Se você responder essa pergunta, sua timidez desaparece. Olha, eu preciso realmente chamar aquele cliente aqui para a gente ter uma conversa séria. Tem umas coisas que eu percebi que ele precisa fazer, mas ele é uma pessoa muito rígida, famoso na cidade. Espera aí. Você realmente acredita que você pode contribuir com aquela pessoa? Então você tem um bom motivo para passar a mão no telefone e ligar. Tá claro? Um pequeno resumo. Pequeno resumo. O medo e a timidez podem ser controlados. O medo de falar em público é o medo da crítica, do olhar do outro. Beleza? Beleza. Então cuida da ilusão da transparência, tira de lado o efeito holofote. E quando você for contribuir com alguém, responda para si mesmo a seguinte pergunta: como é que eu posso contribuir com aquela pessoa lá? Você vai ver que a sua timidez desaparece. Nos meus cursos de oratória eu costumo brincar que a meta do curso é transformar todo mundo num grande cara de pau. Você tem que ser dono de uma cara de pau exemplar. Nada te para, ninguém te intimida. Aí você está pronto. Beleza? Beleza. Segundo pilar, a segunda lei da oratória. A primeira delas, o medo e a timidez podem ser controlados. A segunda, anote aí. Está anotando? Sim. Tenha sempre um objetivo em mente. Tenha sempre um objetivo em mente. Antes de você abrir a boca para falar qualquer coisa, doutor, o que eu quero alcançar com a minha fala? Ao final da minha explanação, ao final da minha apresentação, o que o outro tem que fazer? Beleza? Isso por si só vai te dar uma clareza, uma objetividade fora do comum. Você vai parar de conversar fiado. Não tem gente que faz muita volta? A gente chama de prolixo. Se você não quer ser prolixo, quer ser uma pessoa objetiva, o segredo está aqui. O que eu quero alcançar ao final da minha fala? Depois que eu terminar de falar, o que eu quero que as pessoas façam? Eu quero que eles assinem um abaixo-assinado, eu quero que eles votem em mim. Esse ano é ano, né? Quero que eles votem em mim, eu quero que a pessoa faça, talvez aqui um apoio, uma postagem. O que eu quero do outro? Quando você tem um objetivo claro, bem definido, fica fácil de você lidar com o branco. Sabe o chamado branco? Aí eu estava falando, estava conversando, de repente sumiu da minha cabeça. Por que sumiu? Porque o objetivo não estava claro. Toda vez que você tem um objetivo claro, bem definido, e você se perde no meio da apresentação, é só voltar lá no objetivo. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a importância do artesanato e do biscuit na saúde mental.
Aí você começa a explicar. Tá? Num dado momento você se perdeu. Olha que importante, gente, que é o biscuit, o artesanato na saúde mental. Você recuperou toda a sua linha de raciocínio. Quer evitar o branco? Tem um objetivo claro, bem definido. E aqui tem uma regrinha, tá? Eu vou escrever ali, depois você bate uma foto e você compartilha no grupo. Pode ser? Fechou. Simon, qual que é a regra? Objetivo, tema, ideia central. Sabe o que é isso? Objetivo, destacar a importância da oratória para o sucesso no trabalho. Beleza? Tema, 5 leis da oratória dinâmica. Ideia central, a oratória é a forma pura da expressão da personalidade. Olha que legal. A ideia central é o que você pensa sobre o tema. Beleza? Vou chamar qualquer pessoa para fazer aqui uma apresentação sobre comunicação e oratória. Cada um vai falar de um jeito. Às vezes melhor e às vezes pior. Mas a tônica do pensamento do Simon é que, através da oratória, você expressa a sua personalidade. Beleza? Show. Oratória fraca. Sinal do quê? Personalidade fraca. Pessoas de personalidade forte, oratória forte. Então você pode pegar líderes políticos, que você fala assim, esse cara aí eu confio nele, cara. Esse cara aí é bom. E vai ter os pé rapados também. Quem vai falar e não vai te convencer. Esse ano é um ano ótimo para a gente fazer essa análise. Para a gente observar oradores bons, oradores ruins. Às vezes aquele orador que é muito engraçado, você até confia um pouquinho nele. Porque a personalidade dele é engraçada, ele é daquele jeito. Mas lembra sempre, eu vou falar sobre qualquer tema. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero? Qual é o tema central que me foi dado? E por último, qual que é a minha opinião sobre esse assunto? Beleza? Para não ser mais do mesmo, você tem que ter uma ideia central forte. Senão você vai repetir o que o Google já entrega. Beleza? Tranquilo? Vamos para a terceira lei da oratória. Fale sobre aquilo que você conhece, domina e julga importante. Fale sobre aquilo que você conhece, aquilo que você domina e aquilo que você julga importante. Beleza? Qual que é a diferença entre essas três coisas, hein? Conhecer, dominar e julgar importante. Tem coisas que você conhece. Me dá um exemplo aí de um hobby. Um hobby. Escalado. Oi? Investimento. Investimento. Ou escalado. Vamos usar os dois exemplos. Se você conhece de investimentos, eu te passar aqui um percentual de rentabilidade X de uma determinada proposta, por conhecer do tema, você já falou, isso aí é legal. Não, isso aí é furada. Não, isso aqui deixa eu ver mais de perto. Escalada. Determinado equipamento está em promoção em loja tal, como você conhece, você consegue fazer associações. Sim. Fez sentido? Tem coisas que você já domina. Não, eu conheço de escalada, mas eu nunca subi determinada rocha, nunca fiz determinado desafio, mas eu sei como fazê-lo. Depois que você fez, você passou a dominar. Depois de anos de prática, analisando bolsa, analisando mercado imobiliário, analisando oportunidades de negócio, você já consegue fazer boas aplicações com a rentabilidade X esperada por você. Ou seja, você tem domínio daquela habilidade. Beleza? E tem coisas que a gente considera importante. Diz que uma vez, Patrícia, chegou um palestrante num evento e aí tinha uma pessoa só sentada na primeira fila. Aí ele disse assim, olha, eu sou o palestrante do evento, né? Mas parece que não veio ninguém além do senhor. O senhor quer que eu faça a palestra para o senhor? Aí o senhor, muito simples, falou assim, eu sou uma pessoa muito humilde, eu não entendo dessas coisas,
Mas se eu chegasse lá no meu galinheiro para alimentar as minhas galinhas e tivesse uma galinha só, eu não ia deixar ela com fome. O palestrante falou, porra, é isso? E desceu a palestra, 2h50 em cima da cabeça do homem. Depois terminou. E aí, o senhor gostou da apresentação? Eu sou uma pessoa muito simples, eu não entendo dessas coisas. Mas se eu fosse no meu galinheiro e tivesse uma galinha só, eu não ia deixar ela com fome, mas não ia despejar o saco de milho inteiro na cabeça dela. Às vezes você conhece tanto do assunto que você quer falar tudo. E às vezes para quem está te ouvindo não é tão importante. Tá claro? Sim. Então, exercício para a semana ou até o nosso próximo encontro. Quero que você comece a identificar coisas que você conhece, coisas que você tem verdadeiro domínio e coisas que servem para alguma coisa. Que você considera importante para o outro. Tem gente que sabe muito de uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Sabe, o meu hobby é estudar sobre aliens, eu sou aficionado em extraterrestre. Tá, mas no dia a dia, na coisa prática. Você quer ver um exemplo? É bem isso daí, pode falar em voz alta. É isso aí mesmo. Pode falar em voz alta, é isso aí mesmo. Não adianta você querer vender lagosta para quem se contenta em só comer chouriço. Comer chouriço. Tá? Você já viu aquela pessoa que é... Eu estou falando de aliens aqui, mas a gente pode estender para qualquer coisa, tá? O cara que gosta de futebol, só fala de futebol. O cara que gosta de games, só fala de games. Não, você viu tal, o jogo tal, não sei o que. Tal. Mas às vezes aquilo não é importante para quem está ouvindo. Muitos dos nossos relacionamentos não se firmam porque eu estou falando uma coisa que é importante para mim, mas para você é um saco. Tá claro? Muito. Então, terceira lei da oratória. Não se esqueçam disso. Fale daquilo que você conhece, que você domina e que você julga importante o outro saber. Combinado? Vamos para a próxima? Já é a número 4. Respeite o seu público. Respeite o seu público. Quem aqui já foi em formatura? Ficaram esperando meia hora chegar um vereador lá para abrir a cerimônia, não foi? Falta de respeito ao público. Primeira forma de você respeitar o público é considerar o tempo da outra pessoa. Então você vai fazer a sua apresentação do TCC, sua defesa do mestrado, do doutorado, eles vão te dar um tempo, né? Normalmente o mestrado é 30 minutos, né? Faz em 27. Por que tem que esgotar o tempo? Te deram 10 minutos para falar, fala em 8. Prepare a sua apresentação para terminar em 8. Quando você respeita o meu tempo, eu começo a valorizar mais você. Eu vi que você preparou. Quer uma regrinha simples para fazer isso? Leve um esboço, uma anotação por escrito. Você não vai se perder nas ideias, porque o objetivo vai estar lá definido. Você sabe quais são os tópicos que você tem que abordar. E uma vez que abordou, encerrou. Não precisa ficar enchendo linguiça. Não, mas me deram 5 minutos, eu vou aproveitar o máximo dos 5 minutos para fazer o meu pitch. Para quê? Quando você poupa o tempo do outro, o outro valoriza mais você. Beleza? Segunda forma de valorizar o público, de respeitar o público. Anote. Está anotando? Segunda forma. Respeite a inteligência do público. Você já viu adulto que fala com vozinha de criança? Já viu? Ai, que lindo, ai, que belezinha, gente, tá de... Vocês não são criança. Trate os adultos como adultos. E a criança como criança. Tá? Quando você respeita a inteligência do público, você vai evitar usar argumentos bobos também. Porque na maioria das vezes as pessoas têm ideias baseadas em frases de efeito e quer passar isso para os outros à força. Então sempre respeite a inteligência do público e o tempo do público. Simon, eu vou fazer uma apresentação num local que eu não conheço ninguém lá. Bom, quem te fez o convite pode falar para você quem é que vai estar presente.
Olha, a gente vai ter aqui 3 diretores, a gente vai ter aqui 2 supervisores, um líder de área, um convidado que vai vir do estado aqui, XYZ, da outra regional, vai estar todo mundo aqui. Opa, então se é liderança, eu não vou passar divertidamente no meu slide, você está entendendo? Se eu estou falando para um grupo de diretores sêniores do Banco do Brasil, eu não vou pedir para todo mundo ficar de pé e cantar Lulu Santos comigo. Tá certo? Se eu vou fazer uma apresentação diante de um juiz, e eu sei que o juiz é crica, eu já vou ser mais contido, mais polido. É entender o público e respeitar o público que está ali, te ouvindo. Combinado? A gente faz isso através do tempo e respeitando a inteligência das pessoas. Tranquilo? Show. A última lei da oratória. Anote. Treine. Treine. E treine. Treinar. Uma vez eu estava dando esse curso no Senac, Poços. E aí tinha um contador, assim. Aí eu falei assim, olha, tem que treinar a sua apresentação, você vai ensaiar. Pega o seu celular, põe lá na frente, e grava você, para você se ver. Quanto mais você se vê, mais você acostuma com a sua figura falando em público. Aí ele disse assim, mas eu tenho vergonha. Eu falei, mas vergonha de treinar no seu quarto? O que você prefere? Passar vergonha sozinho ou em público? Treina. Use um gravador. Simon, eu não gosto da minha voz. Quem aqui já mandou mensagem de áudio no WhatsApp, escutou e cancelou e mandou de novo? Né? Simon, eu não gosto da minha voz. É só questão de costume. Comece a gravar você e a ouvir você. Gravar você e ouvir você. Para quem é profissional autônomo ou tem uma empresa e quer, né, fazer uma promoção, por exemplo, nas redes sociais, comece a gravar stories. Grava um por dia, dura 24 horas. Vergonha no máximo vai ser 24 horas. Tá? Mas faça, para você ir se acostumando com a sua figura falando em público. Beleza? Tem que treinar. Uma vez eu fui assistir uma palestra do Augusto Cury. E aí fiquei cercando o assistente dele. Aí, claro, né? Fui perguntar, né? Como é que ia trabalhar com o doutor? Como é que ele prepara? Tem alguma dica que você pode contribuir comigo? Porque eu estou começando nesse negócio de treinamento e tal. Aí ele falou assim, mas como assim dica? Eu falei, não, como é que ele se prepara? Falei, a mesma palestra que ele faz num lugar, ele faz em outro. Na ocasião, ele tinha vindo, se eu não me engano, em São João, Poços e depois Pouso Alegre. Era uma em cada dia, né? Então, segunda, terça e quarta, na região, beleza? E aí ele falou para mim assim, olha, a mesma palestra que ele fez ontem, ele está fazendo aqui e vai fazer depois, amanhã, no outro grupo. Eu falei, tá, mas ele não se prepara, não faz uma coisa nova em cada apresentação? Ele falou, não. Até a pausa para as palmas é ensaiada. Eu falei, filho da puta. E eu inventando coisa nova toda vez. Se Augusto Cury, Mário Sérgio Mortadela, Clóvis de Burgos, quem mais que tem lá? Leandro Espiritual. Se esses caras repetem a mesma coisa, por que a gente tem que ficar inventando moda? Muito bom. Tá claro? Então, preparou sua apresentação, criou seus slides, ensaia, grava, treina. Sabe qual que é o limite? Até ficar de saco cheio do assunto. Nossa, não aguento mais ver essa apresentação aqui, vou dormir. Já deu, já explodiu. Aí está pronto. Você é capaz de falar com papel, sem papel, com slide, sem slide, porque você treinou aquilo ali. Você já incorporou aquela mensagem. Tá claro? Muito. Beleza? Já dá para fazer uma palestra para nós aqui? É? Então peraí, pode falar. Uma pergunta. Quantas você tem treinada? Você tem mais de uma? Ou Palestra? Isso. E aí você vai treinando, você pode ter 5 palestras ali, determinado público, você vai... Cada um dos livros é uma palestra. Show. Muito bem definido e treinado já. Porque a metodologia que eu uso é a mesma. Show. Tem gente que me pergunta assim, Simon, eu quero escrever um livro, como é que eu faço? Comece com a síntese. Ó, eu quero falar desse assunto, sobre essa ótica,
Eu vou falar em 4 capítulos. Primeiro capítulo isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Tá pronto. Conclusão aqui. Se você escrever 8 páginas de cada um, você tem um livro de 100 páginas. Show. Com assunto memorizado. Eu tenho certeza que tem um livro na tua cabeça pronto. Você só não parou para sentar. Como fazer investimentos de um jeito inteligente. E começar a escrever. Certeza que tem aí. E uma vez que você tem a metodologia pronta, você vai encaixando os assuntos que você quiser dentro daquele tempo. Entende? Muito bom. O que eu passei para vocês hoje é uma metodologia para falar em público. Beleza? Você desenvolveu. Isso. Essa é minha, isso aí é autoral meu. Show. Beleza? Vamos fazer um exercício simples? Fala um tema qualquer. Você. Eu? Não é que eu faço medicina que eu falo. Medicina? Medicina. Saúde. Saúde? Saúde ou medicina? Não, saúde. Saúde. A importância da saúde nos dias atuais. E como desenvolver a sua. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês como que pequenos cuidados diários podem fortalecer a sua saúde. Eu acredito nisso. Que se você tomar um copo de água, um copo americano de água, com uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, você nunca vai ter pedra nos rins. Porque a função do bicarbonato é esfoliar a pedra nos rins. Sabe aquela dorzinha de mau jeito? É falta d'água. Eu já estou falando em público sobre saúde. Já virou uma palestra. Entende? Então, assim, a metodologia serve para isso. Bom, vamos falar da NASA. Mesma coisa. Entende? Qualquer coisa que você quiser, você encaixa dentro desses 5 pilares que eu te falei aí. Muito bom. Beleza? Simon, como é que eu faço para falar de improviso? Eu estava lá na confraria, me chamaram. Você já sabe agora. Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre a importância dos grupos. Como que pessoas com a mesma mentalidade podem fortalecer umas às outras, podem ajudar umas às outras, além, é claro, do networking que faz parte. Mas nem sempre a gente tem a facilidade de fazer amizades. Mas se a gente está num grupo com a mesma mentalidade, que promove essa troca, a chance da gente alcançar os nossos objetivos pessoais, profissionais, de casamento, de não sei o quê, é muito maior. Entende? Então, é a metodologia. Muito bom. Respondeu? Muito bom. Beleza. Vamos fazer um pequeno exercício? Vamos. Vamos? Agora não vamos precisar de papel, hein? Não tem? A gente pega uma folha daquela ali, ó, e Pode ser. rasga. E corta Pode um ser, pedacinho? pode ser. Dá um pedaço para cada um? Isso. Enquanto isso, na sala de justiça, vá pensando você aí num tema, para você fazer uma apresentaçãozinha rápida para nós aqui. Muito bom. Só que você vai utilizar, bom, se quiser falar de saúde, pode. Se quiser falar de outra coisa, também pode. Mas é uma apresentaçãozinha rápida, coisinha simples, assim, enxuta. Beleza? A Patrícia preparando um rascunho para nós, você vai fazer um pequeno esboço. Beleza? Então você vai pegar o tema que você vai falar, qual que é a sua ideia central, quais são os pontos principais e encerrar para a gente. Beleza? Pode falar. O Edson até levantou isso aqui. Talvez a falta de papel não seja o pior problema. Talvez o pior seja a caneta para todo mundo. Pensei nisso quando a caneta caiu no chão. Porque nós temos aqui, todo mundo tem um celular. Se o esboço fosse feito no celular. Ó, pera aí que surgiu uma novidade aqui. Ela é Se vocês preparada. quiserem fazer o esboço no celular, fica à vontade. Cara, Tá? tem tesoura também? Aí. Faz o celular, então. Faz o celular. Beleza? Entendeu a atividade? Você vai escolher um tema. Ó, você vai escolher um tema para você falar durante 1 minuto. Beleza? Valendo. Vai fazer todo mundo no celular? Pode ser. Preferido no celular.